O ar que vocês respiram depende da política. A água que a gente bebe, o transporte, é tudo política. Então não adianta dizer que não gosta de política. Vocês têm que esforçar, porque é isso que vai mudar alguma coisa. Então, o PSOL hoje é um partido que tem bastante representantes no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados estadual, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Nunca nenhum deles esteve envolvido em corrupção, que hoje é o maior problema da política, é a corrupção. E vocês viram alguma vez na televisão o pessoal envolvido em corrupção? Não. Já é um motivo para dar uma chance para o pessoal. Certo? Se na próxima eleição já tiver envolvido, vocês troquem de novo. Mas dê chance para os que estão trabalhando já, estão provando que não estão envolvidos com a corrupção que existe na política hoje. Certo? E o PSOL entra como um partido alternativo realmente. Mas alternativo por quê? Diferente dos outros partidos, por exemplo, o PMDB largou o PT agora, mas porque não recebeu os cargos que queria. E foi montar uma outra chapa. Mas é porque não se acertou nos cargos. O pessoal não aceita isso. Ele não faz coligações com os outros partidos. Só para depois ter um cargo lá na frente. O pessoal não faz coligação porque os partidos não têm o mesmo ideal do pessoal. Não tem a mesma defesa da luta do pessoal. Por exemplo, no transporte o pessoal tem um projeto, está apresentando um projeto muito diferente. Então teve, realmente quando o PT entrou, o projeto de campanha do PT mais forte era o transporte. E ele dizia que ia acabar com o que tinha aqui em São Carlos. E realmente ele fez. Por isso que mudou a empresa. Ele chamou novamente para as empresas se apresentarem. Só que as outras empresas, elas têm contato com essa e elas põem um valor maior e deixam essa ganhar. E essa não atrapalha em Araraquara, em Ribeirão Preto, em Rio Claro. Pelo contrário, ela põe o valor lá em cima para eles ganharem com bom valor lá. Então, isso já está fechado entre os empresários. Ninguém vai entrar em São Carlos dessa forma. O que o pessoal apresenta? Tarifa zero no transporte. Ônibus de graça para todo mundo. Parece loucura. Como é que vai funcionar ônibus de graça para todo mundo? Certo? Como? Já existem cidades no Brasil que funcionam. Mas como? Quem vai pagar isso? Tem várias formas. Primeiro, o contrato nosso do transporte de São Carlos termina em 2014. Se o pessoal entrar, vai ter um ano para discutir e estudar isso. Mas já tem várias formas. O que é feito com o que é gerado no próprio trânsito? Todo valor que é gerado no próprio trânsito tem que ser direcionado para o transporte. Multa de trânsito municipal, para onde vão essas multas? Que ninguém sabe. O valor do que recebe com estacionamento de Zona Azul aqui em São Carlos. Certo? As empresas pagam vale transporte para os empregados. Elas continuariam pagando. Transporte público. Continuariam pagando. O que elas pagam por empregado no transporte público, no vale transporte, continuariam pagando aquela mesma porcentagem. Tem estudos que só o que as empresas pagam de vale transporte já manteria o transporte da cidade. Certo? Esse é o plano do pessoal. Esse é o plano do pessoal Não pagar o transporte. que trouxe esse plano do movimento social da cidade. Entrando, não pagaria o transporte mais. Não pagaria. Não. Nada. Ninguém pagaria mais nada de transporte. A gente buscaria outros recursos para cobrir, como esses que eu citei. Certo? O que acontece isso? A cidade vai ter um trânsito muito melhor. Talvez hoje não seja tão difícil o trânsito, mas a gente já tem que se preparar. E não quando tiver já um trânsito como o de São Paulo, começar a tentar movimentar, que daí não tem mais jeito. Tem que começar desde agora. A cidade não vai precisar gastar tanto em infraestrutura como gasta. Por exemplo, crescendo do jeito que está o tanto de carros, todo ano aumentando, logo tem que começar a fazer viadutos, aumentar as ruas. Então isso é um custo para a prefeitura que vem da onde? Se ela investir de verdade no transporte,
pode economizar com isso? O próprio asfalto das ruas vai economizar, não vai precisar toda hora ter que renovar o asfalto. Então tem muitos outros custos que estão embutidos com o tanto de carro que tem na cidade, que vai reduzir para a cidade. Então vale a pena as cidades investirem nisso para reduzir no outro. A emissão de poluentes, que todas as cidades falam, todos os partidos falam, que tem que reduzir ecologicamente a emissão de poluentes dos veículos, mas ninguém faz nada, a não ser campanha para que comprem mais carros. Certo? A população, qual a vantagem da população nisso? Toda vantagem. Toda vantagem. Hoje em dia está muito mais caro você ir trabalhar de ônibus do que com o próprio carro. Mesmo sozinho. Será? Sim. Quanto está a passagem de ônibus? Pô, 2,65. Porque 2,65. 2,65. Ida e volta. 2,65 dá 5,30. O litro de gasolina tá 2,50. Com 2 litros de gasolina tu não vai e volta? Tranquilo. Empata, vai. Mas olha a comodidade. Quem que vai de ônibus se o teu carro ficar melhor? Dia de chuva, tudo. Então, não está incentivando andar de ônibus. E se tiver de moto, então? Não, aí sim. E se tiver em dois, para ir no carro? Agora, se for esse plano que você falou, que o transporte público De graça? Todo mundo vai querer transporte público. E que funcione, é claro. Não adianta ser de graça, tem um a cada 1 hora. Isso não funciona. Certo? Quanto que você vai economizar, não só com o transporte público? Você não vai só com isso. Você vai economizar com a manutenção do teu veículo. Você vai economizar com multas que acaba recebendo de vez em quando. Você vai ter um carro que não vai precisar trocar tão seguido. Vai ter o desgaste, né? Não vai ter o desgaste. Você vai utilizar o carro para passeio no final de semana. Então, o lucro do transporte público de graça... Área azul. Área azul, então vai economizar área azul? É muito grande para todo mundo. Mas, numa prefeitura, o transporte público, o recolhimento de lixo da cidade, é um lucro muito grande para a prefeitura. Tanto que em várias prefeituras que tentaram mexer com isso, teve prefeito que foi assassinado. Isso é muito forte, por isso que não muda. Aí, tendo transporte público gratuito, acabou. Não adianta mais as empresas fazerem aquele contrato entre elas, porque aqui vai ser de graça. Então, essa é uma das propostas do PSOL, que a gente fala que a gente pelo menos está apresentando uma proposta diferente. E não só dizendo que na saúde está difícil, na educação está difícil, mas não apresenta alguma coisa. Nós estamos trazendo... Você pode ver, todo partido promete isso, né? Exatamente. Melhorar a saúde, Educação. primeira coisa que saúde, educação e transporte. Que vai aparecer na televisão, a gente é que grava. A gente não aceita dinheiro dos empresários e das empresas. Por quê? Porque quando a gente entra, a gente vai trabalhar da forma livre, com as propostas, defender nossas propostas, porque a gente não está com o rabo preso com ninguém, a gente não pegou dinheiro de ninguém. Então, nós não prometemos nada para ninguém. Agora, quem pega dinheiro de uma empresa, a empresa vai querer um retorno. Então, a prefeitura já não consegue trabalhar livremente. E todos esses grandes partidos são financiados por empresas. As construtoras, né? O que a gente está vendo aí na televisão, o tal do Cachoeira lá, que financiou todas, e eles tinham que retornar para ele. Os contratos tinham que ser com a empresa dele, com o preço que ele queria. Está há quase 20 anos no poder e a educação do Estado de São Paulo está cada vez pior. Mas cada vez pior sim, por quê? Porque quem tem dinheiro a mais não deixa o filho na escola pública. Por que faz isso? Então porque tem alguma diferença aí. E se a escola pública estivesse realmente melhorando, ninguém precisaria tirar e pôr em particular. Certo? Por que todo mundo está pondo em particular? Porque a escola pública não é boa. Então, como que alguém de um partido que está comandando o governo do Estado há 20 anos vem dizer que vai priorizar a educação? Se o governo do Estado não priorizou a educação.
Então a gente tem que fazer essas ligações para entender que o partido está falando por falar, falando para que a população acredite naquilo.